Olá, família Kev, todos vocês que estão chegando agora em nosso canal. É o canal Até Que Ele Venha, formado por uma grande família de filhos e filhas semelhantes a Jesus que estão aguardando a volta do nosso querido noivo Jesus Cristo. Então, muito bom estarmos aqui mais uma vez para estudarmos, meditarmos sobre a palavra de Deus, e nós estamos estudando sobre os princípios. Eu sou Eliade e tenho uma honra muito grande em poder estar compartilhando com vocês a palavra de Deus, que eu amo, que eu sou apaixonada por Deus, por Jesus, pelo Espírito Santo, por sua palavra, e tenho um desejo ardente queimando no meu coração todos os dias, o dia todo, de estar cada dia mais na presença dele, temente, aprendendo e buscando a palavra dele. E é por isso que eu estou aqui, compartilhando com vocês, para que nós juntos possamos estar fortalecendo ao outro, possamos estar compartilhando esses conhecimentos de Deus e estarmos crescendo cada vez mais na intimidade, na presença, na perseverança, para que estejamos prontos e prontas até que o nosso Senhor Jesus Cristo venha e nos encontremos dignos e dignas de subirmos com o nosso querido e amado noivo Jesus em glória. Então hoje vou estar conversando com vocês sobre mais um princípio, o quarto princípio, o princípio da mordomia. Já conversamos sobre a individualidade, sobre a soberania, sobre o autogoverno. Vamos agora para o quarto princípio, que é o princípio da mordomia. Então é muito importante nós conhecermos os princípios para vivermos todos os dias, o dia todo, praticando a palavra de Deus e vivendo essa verdade, vivendo sob esses mandamentos, essa doutrina, os ensinamentos do nosso querido e amado Deus, o Espírito Santo, Jesus, que tem nos ensinado e nos fortalecido dia a dia. Então, a mordomia tem a ver com cuidado, com zelo, aquilo que foi confiado a nós, seja bens materiais, sejam pessoas, seja trabalho. Então, ser mordomo é assumir uma função, uma responsabilidade que lhe foi otorgada, que nos foi dada, de cuidarmos de algo, cuidarmos de alguém, de prestarmos conta daquilo que nos foi dado. Então, nós temos uma função de mordomia. Pensa aí nos filmes, os mordomos dos grandes casarões, os mordomos das mansões, aquele personagem com a bandeja, quando a gente procura aí no Google e coloca o nome mordomia, você vê essa pessoa. Então, o mordomo é alguém que cuida, que a pessoa que é dono do bem, que é dono do trabalho, que é dono da empresa, confia a ele os seus bens, confia a ele tudo que ele tem de mais precioso. Foi assim com José, lembra? A história de José, você pode ver lá em Gênesis 37 até o capítulo 41, a longa história de José. José, ele foi vendido pelos irmãos, para os midianitas, e assim que ele chegou ao lugar para onde ele foi vendido, ele foi constituído mordomo na casa de Potifar. Depois ele foi preso por uma mentira, por uma calúnia de difamação. Lá na cadeia, ele foi constituído mordomo, daquele lugar na cadeia. Ele foi tido como alguém de confiança. E aí depois, quando ele interpretou o sonho de Faraó, ele foi mordomo de uma nação no Egito. Ele se tornou governador. E foi dado para ele uma mordomia de governo, uma mordomia política, para ele administrar todo um tempo de crise, administrar toda uma cidade. Então, uma mordomia foi dada a ele, porque ele foi tido como confiança. Foi alguém que caiu na graça de Faraó, caiu na graça de Potifar, caiu na graça do carcereiro, e foi dada a mordomia a ele. Foi dada a mordomia a Adão lá no Éden, em Gênesis 2,15, vemos que Deus colocou Adão responsável por todo o cuidado do jardim, dos animais, de tudo mais, de Eva, de tudo que estava no jardim. Foi confiado a ele a mordomia do Éden. Foi confiado a Jesus a mordomia da missão que ele tinha quando ele veio aqui. E é confiada a nós mordomias também. Mordomia no seu trabalho, mordomia na sua família, mordomia na sua vida pessoal, mordomia nos dons e talentos que Deus tem para você. Então precisamos exercer a mordomia com fidelidade.
Em 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 14, 1 Timóteo 4, versículo 14, diz: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com imposição das mãos do presbitério. Então, nós não podemos ser negligentes à mordomia, ao que nos foi dado, seja dom, seja talento, seja uma missão no trabalho, seja uma missão na igreja, seja na sua própria família, aquelas funções que são desempenhadas para você, você como pai, como mãe, como esposa, como irmão, como irmã, como tia, seja o que for, né, que você tem em sua mão essa função, você é mordomo naquilo que Deus te responsabilizou, naquilo que Deus te colocou, né, como missão, como chamado, somos mordomos. Em Lucas 19, nos versículos 13 ao 15, fala também sobre essa mordomia. Lucas 19, versículos 13 até o 15, diz assim: chamou 10 servos seus e confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Então, aqui está contando a parábola desse senhor, desse empresário, que confiou a pessoas 10 minas, gente. Isso aí, confiou os bens dele, confiou o negócio dele, os negócios. Deus nos confiou os seus negócios, Deus nos confiou o seu chamado, Deus confiou a nós o ID. Deus confiou a nós a responsabilidade sobre pessoas, no discipulado, nos ministérios, né? Na nossa missão aqui na Terra como soldados do seu exército. Nós temos uma missão, nós temos uma responsabilidade como mordomos daquilo que Deus nos confiou. Deus nos confiou pessoas, nos confiou filhos e filhas que pertencem a Ele. Então, se falhamos em nossa mordomia como mãe, como pai, como avô, que é responsável, tia que é responsável, vamos prestar contas da nossa mordomia. Porque todos vamos prestar contas da nossa mordomia diante de Deus. Olha o que está escrito em Lucas 16, o versículo 1 e 2. Lucas 16, versículo 1 e 2. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando chamá-lo, disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não pode mais continuar nela. Então, aquele mordomo foi perdida a confiança nele, porque foi achado em falta, ele estava defraudando os bens, ele estava sendo negligente, ele estava agindo com um mau caráter, com má conduta naquilo que lhe foi confiado. Quantas vezes nós estamos defraudando mesmo, quantas vezes nós estamos usurpando, roubando e agindo mal nessa mordomia que nos foi confiada. Quando chega atrasado no trabalho, quando falta sem necessidade, quando rouba, quando faz coisas indevidas, quando fica enrolando, quando não honra a família como tem que ser, quando não dá atenção, não está zelando pela mordomia, está desonrando a Deus, não está honrando essa soberania, essa confiança que Deus deu. Então aqui, esse mordomo infiel, Jesus está dando um exemplo aqui, ó, me preste contas dessa mordomia. O que foi confiado a você, você foi tido como infiel. Então a gente vai prestar conta, precisamos ser fiéis ao que Deus nos confiou, ao discipulado, ao trabalho, à família, aos amigos. Nós temos uma responsabilidade nessa mordomia. Lucas 16, nós estamos indo. E aí no versículo 10 diz assim: quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Então precisamos nos encontrar fiéis em nossa mordomia. Quem é fiel no pouco é fiel no muito, quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Então naquilo que foi confiado a nós temos que agir com fidelidade, devemos agir com honestidade. Olha o domínio próprio que foi falado, né, no outro princípio. Precisamos agir como esses mordomos que vai prestar contas ao Senhor. Então, é preciso agir como bons despenseiros. Deus nos olha como despenseiros, e nós precisamos ser bons despenseiros. São aquelas pessoas que exercem essa função, que é outorgada essa mordomia. Em 1 Pedro 4, no versículo 10, 1 4, fala sobre isso. Nós sermos
bons despenseiros do que nos foi dado, bons mordomos, bons trabalhadores, bons discipuladores, né? Bons no ministério que nos foi otorgado. Então, em 1 Pedro 4, no versículo 10, diz assim: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, precisamos agir como esses bons despenseiros daquilo que nos foi dado, da mordomia que está sobre nós, né? Da responsabilidade, da missão que foi dada. A gente não pode ser negligente, mas precisamos ser fiéis, porque o nosso Deus nos capacita, Ele nos dá dons, Ele nos dá talentos, Ele confia na gente, né? Ele espera que nós vamos executar com o nível que Ele quer que façamos, com o nível de honestidade, com o nível de comprometimento, com o nível de aliança que nós temos com Ele. Precisamos agir dessa forma, ser bons despenseiros dessa multiforme graça de Deus, ser bons mordomos, não sermos encontrados infiéis. Então vamos pensar nesse princípio, né, que Deus está trazendo para a gente. Nós precisamos, como cristãos, como discípulos e discípulas de Jesus, viver os princípios. Como está a sua mordomia? Como está a minha mordomia? Né? Vamos estar pensando sobre isso em nossas meditações e viver esse princípio, avaliar como está a nossa mordomia diante de Deus e transformar. Porque quando nós formos chamados diante de Deus para prestarmos conta da nossa mordomia, que nós não sejamos encontrados em falta, mas que nós sejamos tidos como fiéis, como dignos, como Jesus contou a parábola, né? Em relação às 10 minas, em relação aos 10 talentos lá em Mateus 25, a parábola dos talentos. Eles foram encontrados como dignos e aquele que pegou o talento e escondeu e guardou porque achava que não ia ter capacidade de fazer alguma coisa até o dono da mina vinha, até o dono dos talentos, né, que foi dado para eles, né, voltar. Então, Jesus falou, né, que o dono falou para aquele rapaz que não usou bem o talento, não distribuiu. Um que tinha 10 multiplicou mais 10, um que tinha 5 multiplicou mais 5, que ganhou, um simplesmente guardou. E aí, Deus fala, quem é fiel no pouco, é fiel no muito, quem não é fiel no pouco, também não é fiel no muito. Então, a gente precisa exercer com fidelidade a mordomia, para quando Jesus vir, para quando Deus vir e nos pedir contas da nossa mordomia, nós sejamos dignos, sejamos em honra e em condições de mostrar que fizemos o que era para ser feito. Amém? Deus abençoe. Amo vocês. Pensa nisso. Avalia aí como é que está a tua mordomia. Eu estou avaliando aqui como está a minha também, tá bom? Beijo, até o nosso próximo encontro, até que ele venha.